Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live Afiando o Nosso Machado. E hoje o assunto vai ser como você vai dobrar o seu ticket médio com apenas duas estratégias. Na verdade, eu estava vendo aqui, são até mais, mas eu vou focar basicamente em duas. Boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Maila, legal, bom te ver por aqui. Boa noite, pessoal. Ó, eu vou falar de 2020, quanto era o meu ticket médio, e vou falar o meu ticket médio de vendas hoje. E já aproveita, encaminha essa live para aquele vendedor de consórcio que só fica vendendo parcelinha, precisa também aumentar o seu ticket médio, e aproveita papel e caneta na mão. E hoje nós vamos ter uma conversa bem mais rápida, tá bom? Então, em 2020, eu estava olhando, domingo eu achei umas coisas aqui. Em 2020, quem tá aqui na live, vocês já vendiam consórcio? Comenta se vocês já vendiam consórcio. Eu já vendi, já tinha um tempo que eu vendia. E aí, inclusive, nesse domingo, eu achei uma planilha minha. E eu tinha acabado de sair de um grupo de concessionárias. E logo veio a pandemia, 2020 aí, né, veio a pandemia, eu saí de uma CLT e não gostaria de ter saído, enfim, uma outra hora eu conto a história, vou contar só a história do ticket médio, e veio a pandemia. Eu me assustei, tava com uma viagem já marcada, na verdade a pandemia aconteceu em janeiro para mim, no aeroporto, voltando de uma viagem internacional. Tinha acabado de sair de férias, começou a pandemia e eu achei essa planilha de vendas. E, gente, ó, eu já tinha um ticket médio um pouquinho mais alto, porém, pandemia, valores de veículo, que eu vendi ali mais créditos de veículo. Em 2020, que eu me especializei em alavancar patrimônios, em vender créditos de imóvel. E o meu ticket médio, mais ou menos, antes de sair desse grupo de concessionária, era 70 mil. Ali eu estava vendendo um ticket médio de 70 mil. Aí eu saí, pandemia acontecendo, eu estava vendo aqui na planilha, ó, fevereiro de 2020, o meu ticket médio foi de 40 mil reais. Não, eu estava começando a vender consórcio de imóvel. Em janeiro, meu ticket médio foi de 45 mil reais. Hoje, o meu ticket médio é quase até 10 vezes maior que isso. Aí depois, lógico, fui gerenciar grupos, formar times. Em 5 anos, minha vida mudou totalmente. E com vocês, em 5 anos, foram muitas mudanças? Me conta. Então, assim, só para começar a live e a gente falar como que dá para aumentar esse nosso ticket médio, e é todo um trabalho, eu estou falando esse meu ticket médio que eu achei aqui, tá? Que eu achei aqui nesses 2 meses e ainda a pandemia. Lógico que depois os valores de tudo começou a mudar. E não vou falar sobre ancoragem. Eu sei que muita gente vai falar assim, Ana, eu sei aumentar o meu ticket médio, é só fazer ancoragem de preço. É utilizar o gatilho da ancoragem de preço. Não. Anotem aí também que essa é uma estratégia. Só que eu não gosto muito de utilizar essa estratégia porque eu dou muita opção para o cliente quando eu faço isso. Então, eu sempre deixo na negociação uma cartinha na manga. Então, o gatilho da ancoragem, o que as pessoas fazem? Não é essa estratégia que eu vou dar. Fique até o final que eu vou trabalhar bem essas estratégias. Aqui você pode utilizar, porém você tem que saber utilizar. Senão você vai dar um tiro no escuro. Cuidado quando você utiliza a ancoragem de preço. Mas para você aumentar o seu ticket médio, o que você pode fazer essa ancoragem? De dar 2 opções para o seu cliente. Quem aqui dá 2 opções quando trabalha? Por exemplo, eu dou uma opção do meu cliente, principalmente aquele cliente que sai pedindo, né? Faz para mim a simulação do crédito de 100 mil e de 150 e de 200. Aí tem as pessoas que vão lá e passam essas propostas. Eu não. Então, assim, a estratégia da ancoragem eu nem utilizo. E quem utilizar aqui, utilizem com sabedoria, senão é um tiro no pé. Mas qual que é a estratégia da ancoragem? Você dá um valor ali de crédito sem teu cliente pedir várias opções. Ele pediu uma de 100, que você entendeu que ele precisa de uma proposta de 100 mil.
Só que você vai lá e coloca duas opções, a de 100 e a de 120, ou a de 100 e a de 150. Ali você já está trabalhando uma estratégia para aumentar o seu ticket médio. Porque quando você dá duas opções e pouca diferença de valores, a parcela não muda tanto. Aí o cliente visualiza, vê que a proposta dos 150 mil está mais interessante e é onde você conduz o fechamento para aquela proposta maior. Tem gente que utiliza essas duas opções aí de ancoragem, eu não utilizo, porque eu prefiro primeiro entender o que o meu cliente precisa, entender realmente se ele precisa de 100, se ele precisa de 200, se ele precisa de 300, para depois poder verificar as melhores oportunidades que eu tenho dentro das condições dele e assim eu apresento. Se caso nessa negociação ele fala alguma coisa, eu posso mudar alguma estratégia, tá? Mas, primeiro momento, tem a estratégia para quem gosta de usar o gatilho da ancoragem, de valores. Pessoal, tá me ouvindo bem? Tá tudo legal? Comenta aí quem é novo no consórcio, quem já tá há algum tempo. Muito boa noite. Eu dei uma estratégia aí assim, ó, essa é uma a mais das estratégias, então, a estratégia da ancoragem. Qual que é o seu ticket médio? Me fala, comenta aí. Qual que é o seu ticket médio hoje? Ô, Maila, comenta pra mim qual que é o seu ticket médio. Sou novo, está perfeito o som. Legal, Gabriel, seja muito bem-vindo. Já te conheço. Aplica bastante, porque o interessante não é só a gente saber vir aqui colher informação, já é sair aplicando, tá? E lá em 2020, que eu falei que o meu ticket médio era 40 mil reais. E olha, era veículo. Comecei a vender imóvel. Só que eu já tinha, ali naquele momento, eu sabia o que eu queria. Eu buscava, eu só fiz uma venda até agora, 44K. Você vende um consórcio específico ou você é generalista? Eu acho que você já me falou, é veículo, verdade, veículo. E dá para aumentar. Vou trabalhar até com esse seu ticket médio que você tá falando aqui, a gente já vai aumentar isso, tá? Porque 45 mil, eu sei que você tá entrando agora e que bom. E já aproveita e pega esse conteúdo que é riquíssimo, que é o que eu falo bastante, né? Eu passo aqui para vocês tudo aquilo que eu passei. Aquela dificuldade lá atrás, eu trago aqui mastigado para vocês. Então, aproveitem bastante mesmo. E uma estratégia que eu já queria fazer naquela época, porque eu queria aumentar o meu ticket médio, eu queria fazer uma mudança. Eu sempre pensei em vender high ticket, eu sempre pensei em fazer negociações assim, de áreas gigantes de milhões. Não saía da minha cabeça. E eu ainda tenho, e eu ainda quero um ticket muito maior, tá? Muito maior. O meu ticket na minha mente, na minha mentalidade, o meu ticket médio que eu quero. Nossa, eu vou falar aqui para vocês no final qual é a ideia do meu ticket médio. Mas lá atrás eu já pensava, eu já imaginava, eu já buscava formas de como aumentar esse meu ticket. E uma das estratégias que eu fiz foi fazer parcerias e focar no que eu queria. Eu parei de ficar postando créditos menores. Quanto mais você posta e foca em parcela, é isso que você vai atrair. E vou falar uma coisa para vocês, assim, ó. Os tickets, né, menores, ele enche o teu balde. Você não pode esquecer, você não pode desfazer. Mas dá o mesmo trabalho você vender um crédito de 50, um crédito de 500 mil. E eu, analisando hoje, eu vejo que dá mais trabalho vender para quem tá com crédito menor do que créditos maiores. Porque quando você negocia valores maiores e com pessoas que entendem isso, elas não te dão trabalho. Agora, créditos menores, ou às vezes, né, cancelam, o maior risco de cancelamento é de créditos, aí são de créditos menores, e eu vou falar o porquê, vou dar até essa letra aqui para vocês. E o que acontece quando você faz? A tendência daquele cliente te dar mais dor de cabeça ou até mesmo um cancelamento é maior, tá? Porque ele sempre faz a conta do que ele pagou e o que ele vai perder. Então se eu perder X, é muito.
Então, se você vende um crédito menor com parcelinhas baixas, ele vai falar, eu não tô perdendo tanto, eu vou cancelar. Tem essa estratégia também. Mas além da minha visualização, o que eu fiz? Comecei a fazer parcerias com transportadoras. Eu negociava com aquela pessoa que fazia compras e trocas de veículos da frota de transportadoras. Por quê? Eu falava, não, eu quero vender high ticket de caminhão, ticket muito mais alto. Eu comecei a fazer parcerias com esse público. E também, o que eu já falei aqui, além de ser caminhões, ônibus. E ônibus, gente, ó, mesmo você que fala assim, ai, Ana, mas eu só vendo para veículo. Porque a pessoa acha que high ticket é quando vende imóvel só. E não é. Hoje você tem ônibus, você tem linha, né, de agronegócios, linha amarela, você tem o pesado, que é o caminhão. Então, faça parcerias estratégicas. Já falei em live aqui também, sabe esses postos de gasolina que o pessoal descansa, que tem um monte de caminhão parado? Ali você tem um monte de oportunidade para você aumentar o seu ticket médio. Porque você está focando. Porque sim, gente, quando você é mais específico e você foca ali nos créditos mais altos, deixei até uma frase aqui de um livro para vocês que eu vou falar no final, não tem como. Quando você coloca energia naquilo, isso vem, o resultado vem. Então, seja mais específico, tenha mais foco em fazer parcerias com essas estratégias de ticket médio mais alto, tá? De high ticket mesmo. Ó, vou tirar uma dúvida aqui e vou voltar. Quero focar em investimento. Sim, foque. Ó, uma boa, então. Se você quer focar em investimento, qual cliente você quer atingir? Qual é o público que você quer atingir? Não adianta você focar em investimento e ficar postando parcelinha. Entende? Então, você tem que falar a linguagem do público que você quer atrair. Você tem que ser mais específica. E quando você se posiciona, você tem um posicionamento que você é especialista em investimento, você tem que focar nesse perfil, para você ser especialista nesse foco que você está querendo, tá? O Diogo, eu nunca tinha vendido, dia 14/5, parabéns! Fiz um mês, até hoje vendi 293 mil, consórcio de motos. O que você acha desse valor? O que tens para dizer se eu posso evoluir? Qual que é o seu ticket médio? Você pegou esses 294 mil e dividiu pelo tanto de vendas que você fez, deu um ticket médio de quanto? Por exemplo, tá? Ah, eu faço consórcio de moto, Ana, meu ticket médio, ele é menor. Eu não estou falando para você deixar de vender o ticket médio, mas é para você focar. Quando você gastar mais energia naquilo que realmente você quer, é aquilo que você vai atrair. Por exemplo, tem motos enormes. Você não precisa vender moto de 18, 20, 30 mil. Você pode focar em moto de 100 mil. Você pode fazer parcerias em lojas, em revendas que tem essas motos. Motos de 70 mil. Então, você vai focar naquele público. E quando você vai ser mais específico, você vai falar aquela linguagem, que é igual eu falei aqui para a Mayla do investimento. Ana, eu quero focar em imóvel alto padrão. Igual. Antes, né, em 2020, eu nem pensava em gerenciar time, em treinar. Eu pensava em focar em alavancagem patrimonial. Eu pensava em focar em imóveis, já tinha foco em ônibus, em caminhão, mas o meu foco era alto padrão. Era focar em imóvel de alto padrão. E aí, ali eu comecei. Então, o que eu focava, o que eu postava era imóvel alto padrão. Mas, Ana, se eu faço só a linguagem de alto padrão, eu vou perder os outros? Não, as pessoas vão te indicar, elas não sabem. Agora, se você só falar assim, especialista alto padrão, pode ser que ela tenha medo ou receio de te chamar, porque às vezes não é o seu perfil de clientes. Mas o que eu vou te sugerir? Se você quer focar em alto padrão, fala a linguagem alto padrão, você pode falar. E aí você também posta valores de médio, né? Valores médios aí.
Entendeu? Então, é isso que você tem que ter, esse timing, esse feeling de colocar uns valores maiores. Agora, o que não pode eu quero aumentar o meu ticket médio, mas eu fico postando parcelinha. Gente, não dá. Não dá. Parem de postar parcela. Parem de postar ticket menores. Começa assim, ó. Igual aqui, o Diogo falou 30 mil a 130 mil. Não, é que assim, ó. Você vai pegar os 293 mil e dividir pelo número de vendas que você teve. Então, 293, eu vendi para 3 clientes, seu ticket médio é de 100 mil. Quantos clientes você vendeu para dar 293? Entende? Então, aí você vai ver o teu ticket médio. Você já vai começar a entender qual que é o seu ticket e focar nisso, tá? E focar. E é engraçado porque eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, 6 vendas. Então, você pega os 293 e divide por 6 vendas. E eu falei pra ele, para de ficar postando crédito de 50 mil. Você trabalha com créditos maiores. Porque quando você posta créditos menores, o que você vai atrair? Aquilo que você tá postando. Então, gente, primeira estratégia, eu quero aumentar o meu crédito, meu ticket médio. Hoje o meu ticket médio é 30, 40 mil, eu vou postar 60 mil. Parar de focar na parcela e focar no destino do cliente. Aonde seu cliente quer chegar? Porque na maioria das vezes, aonde está o erro do vendedor que não consegue elevar o seu ticket médio é na escutativa. Por quê? Ele só está querendo vender aquilo que ele quer falar, que ele acha que é mais fácil, que é o vender parcela. Deixa de escutar e entender o que o cliente precisa e aí também não consegue vender um ticket maior. Então, ó, comecem a postar tickets, né? Valores de crédito maiores do que você tem costume. Então, posta aí 20, 30 mil a mais. O que você não pode é ficar postando sempre aquele valor pequeno. Vou te dar aqui, depois você me comenta, mas eu vou te dar a dica Safira. Pega agora, até o final da semana e até semana que vem, não posta mais o seu crédito que você costuma vender ali, que é um ticket menor, que é uma parcela menor. Não posta mais esse. Esse você para de postar. E aí você posta hoje um de 20 mil a mais, amanhã um de 30 mil a mais. Depois de amanhã você posta, desce ali um pouquinho e fica naquele que você postou do outro dia anterior de 20 mil a mais, mas não posta mais o seu menor crédito para você vender parcela, tá? Já coloca, aplica isso já, ok? Uma curiosidade, qual seria um bom script para revenda de caminhão? Gente, o script ele é igual para todo mundo. Para todo mundo, não importa se é uma revenda de caminhão, não importa se é um carro, não importa se é uma alavancagem patrimonial, não importa se é um investimento. A única coisa que importa é você fazer perguntas. Por que você fazer perguntas? Você fazendo perguntas, você vai entender o que seu cliente precisa. Por exemplo, como que você costuma trocar a sua frota de caminhão ou o seu caminhão? Você troca no financiamento? Você espera guardar um dinheiro para trocar à vista? Você costuma financiar para colocar o caminhão para se trabalhar e você fala que o caminhão está se pagando, não se importa com os juros? Porque com isso, Maila, o que você está trazendo? Ele até você, entendendo o que ele precisa, e aí você vai partir dali, da onde que você vai encaixar o seu produto para essa venda. Entende? Deixa eu ver para onde então eu vou ficar focada e falar a linguagem do meu cliente do consórcio para o caminhão dele. Como que vai ser? Porque não adianta também ele falar para você que faz o financiamento, que já bota, porque isso é o comum de caminhoneiro, de motorista falar. Ou também dos compradores ali que troca a frota. Eu financio, porque eu já coloco o caminhão para trabalhar e para pagar isso. Eu nem me incomodo dos juros. É uma mentira. Mas porque hoje, se ele já tem um caminhão também trabalhando, ele pode fazer um programado, entende? Então é você entender ali o porquê, em que ocasião encaixaria o consórcio para ele. O que não dá é você já ir oferecendo consórcio sem saber para que ele precisa de um consórcio. Ele já vai te dar uma devolutiva de não. Não, eu não quero. Não, eu não faço. Não, eu não preciso. Não, é a defesa dele. Entende? Então, assim, não existe um script. O que existe é
a forma que você vai fazer as perguntas, essa forma estratégica, para você elaborar como que você vai passar a informação do seu produto que encaixa para ele, dentro da necessidade da dor dele. É isso. Então, para cada perfil de cliente, você vai fazer uma investigação, uma pergunta. Mas eu utilizo a mesma pergunta para todo mundo para eu poder entender o que faz sentido hoje para o cliente e o que eu posso fazer por ele, tá? Então, assim, não existe o script certo, mas se você seguir isso aqui para tudo, por exemplo, para o investimento, entendeu, né? Aquela pessoa que faz investimento, olha que legal, hoje você é investidor. Onde você investe? Ah, eu invisto na bolsa. Ah, eu invisto numa renda fixa, no LCI, no LCA. E isso é importante você saber, que um LCI, um LCA, ele é isento de imposto de renda, que é uma letra de crédito. Ah, eu invisto em criptomoedas. Porque assim, ó, para quem trabalha com consórcio para investimento, você tem que saber também os outros investimentos. Para quê? Para você focar o consórcio ali naquele benefício que é melhor do que onde ele está aplicando. É a mesma coisa do caminhão, você vai focar o consórcio no benefício do que ele está fazendo hoje. Se ele compra à vista, ele está descapitalizando. Se ele faz um financiamento mesmo para já colocar o caminhão para trabalhar, ele pode fazer uma outra estratégia mais inteligente e assim vai, tá? Então, parem de postar tickets menores, valores, créditos menores. Mesmo isso aqui, ó, já assumo esse compromisso. Por mais que seja moto, carro que você vende, ou imóvel. Outro dia eu atendi uma mentorada que ela falou, Ana, eu não consigo sair, e ela é focada só em imóvel, eu não consigo sair do ticket médio de 300 mil. Eu falei já até em live, eu falei, olha, eu saio desse público porque é muito Minha Casa Minha Vida. Quando você fala muito desses valores, você atrai muito Minha Casa Minha Vida. Começa a apostar outros valores. Começa a apostar propostas de 500 mil, 600 mil. Sabe, não precisa dar aquele boom. Ai, Ana, eu vendo 50 mil, já vou postar de 200. Não. Vai dando ali, ó, uma passadinha maior, aí no outro dia um pouquinho mais. Aí, esporadicamente, você posta o seu crédito menor e não foca em vender a parcelinha, tá? Então, assim, a estratégia da postagem e a estratégia da parceria, falei aqui também. Gente, parcerias com corretores de alto padrão. Ainda mais hoje, o mercado, as pessoas estão colocando muito carro no rolo, ou um imóvel que às vezes aquela pessoa que está vendendo aquele imóvel nem está querendo um outro imóvel na troca. Então, hoje, para quem está trabalhando com créditos de imóveis, está tendo muito rolo, assim, né? De colocar muita coisa nesse rolo. E aí você faz uma parceria para aquele corretor que ele já é um alto padrão e que é focado totalmente em estratégico para aquele cliente que já vendeu aquele imóvel, que quer dar lance, que não vai colocar nada no rolo, você já está aumentando muito o seu ticket médio. Então imagina, ó, você fazer parcerias de alto padrão, você fazer postagens ali aumentando o seu ticket médio, e ainda eu comentei que eu não faço muito, que é o da ancoragem de preço. Tá? E você começar a falar essa linguagem, ser mais especialista do que generalista. Porque quando você está falando ali especificamente, você atrai mais aquele público. E lembrando, não é porque você está focando naquele público que você vai deixar de vender para outro. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Alguém com alguma dúvida? Vou abrir aqui para dúvidas. Porque, por exemplo, hoje eu foco em tickets mais altos, mas eu recebo indicação de tickets baixos. Igual, eu não gosto de vender consórcio de serviço. São valores baixos, a administradora é um pouquinho mais assim, ali na hora que vai analisar a comprovação de renda. Então, eu fujo disso. Mas, um exemplo, para quem está começando, focar em créditos de serviços, até mesmo para treinar, porque não adianta quem está começando já querer, gente, desculpa,
Você está começando já querer vender high ticket. Não, você tem que passar pelo processo, você tem que aprender. Não é a mesma linguagem. Ó, eu falei no começo da live que o mesmo trabalho que você vende para um cara de 50, você tem para o de 500, mas não é a mesma linguagem. Então você tem que passar pelo processo. Hoje, o meu foco são vendas maiores, high ticket, mas vem aquela indicação. E você que está começando, aprenda com os tickets menores, porque com isso você vai aprender a entender perfis de clientes. E nessa jogada, não demora muito não, vai colocando aí, vai postando os tickets maiores, é só para você mesmo estar aprendendo, né, a entender sobre o produto consórcio. Ah, Ana, mas nossa, me apareceu um cliente de valor maior. Peça ajuda aí para quem entende mais, não deixa de vender, tá? Aqui a Flávia, eu te acompanho, tô amando teus conteúdos. Obrigada, Flavinha. Aproveita. Você aqui, gente, tudo que eu falar, coloque em prática, porque não é só achismo, não, tá? São métodos validados e comprovados. Essa semana o cliente disse que queria 50 mil e pagar parcela de 800. Mas alavanquei o poder dele, vem de 61. Por eu saber o poder de parcela que ele podia. Com certeza. Exato. E quando você também não foca muito na parcela que ele pode, e sim naquilo que ele quer, né, que ele deseja, é que ali você me comentou, né? Ele desejava um valor menor, ainda menos, né? Ele desejava 40, você pensou no 50 e vendeu 60. É isso mesmo. Eu sei que vai ter pessoas aqui que vão falar assim, ó. Ah, Ana, mas eu vendo com lance embutido, eu já vendo o ticket mais alto. Não necessariamente. Então, se você já tem um ticket médio de 500, você pode elevar para 700 e assim subsequente. O que você tem que fazer é pensar assim, ó, eu preciso aumentar o meu ticket médio. E aqui eu só dei estratégias para vocês de como alavancar esse ticket médio. E com o seu ticket médio de valor maior, né? O que você tem? Um ganho maior também. Você eleva ali o seu volume de vendas, então você também tem um ganho maior, tá? Gabriel, obrigada pela dica. Aqui é conteúdo assim, ó, tem muitos conteúdos, tá? Pessoal também que querem assistir, tem no YouTube tá tudo separado lá, mas aqui toda semana, toda quarta-feira eu faço live, até mesmo, ó, com alergia estou aqui fazendo e produzindo para vocês, porque o mercado, ele está também elevando esse ticket médio, tá? Então aproveitem, porque o mercado está com um ticket aí mais elevado. Pessoal, mais alguma dúvida para finalizar? Hoje foi um pouco mais rápido, hoje eu preciso encerrar um pouco mais. Então eu falei da estratégia da ancoragem, que eu não utilizo muito, cuidado para não utilizar, para não dar um tiro no pé. Das postagens, parem de postar valores menores, tá? Seja mais específico, foca no que você quer, para você ser mais específico, mais especialista, falar aquela linguagem e não tenha medo que você vai vender também os outros tickets, mas assim, a hora que você vai para o mundo high ticket, que o cliente, você tem uma reunião estratégica, ele fecha com você, e depois ele não fica te chamando toda hora, você vai ver que é outro perfil. E você vai vender também os outros tickets, tá? Se o cliente perguntar quais taxas você tem aí. Então, é engraçado, né? Porque o cliente, ele tá olhando taxa, mas, na verdade, não é isso que ele tá vendo. Ele quer contemplação. Ele vai falar que ele não tem pressa. Então, assim, aí você vai perguntar a pressa. É aquilo, é entender o que ele precisa. Porque ele vai perguntar da taxa, que é o que ele sabe. Ele sabe. Por quê? Gente, vocês imaginam que o cliente está buscando consórcio hoje porque o financiamento tá caro. Não é só por isso. O financiamento não tá aprovando, não tá tendo dinheiro em caixa. Eles elevaram aí a régua, né, de score para aprovação. Então, quando o cliente me pergunta de taxa, eu respondo com outra pergunta. Hoje a taxa realmente é o fator determinante para você fechar? E aonde você encontrou a melhor taxa? Porque o cliente que pergunta da taxa,
eu já tenho feeling, ele tá pesquisando. Então, eu já vou devolver com outras perguntas. Ó, sobre o que eu falei, que eu comecei em 2020, lá... Que eu comecei não, né? Que eu achei. Porque eu comecei antes, em 2015. Mas o que eu achei de 2020, do meu ticket médio, tá aqui. Eu achei também o que estava escrito em uma agenda minha, e eu vou compartilhar aqui com vocês, de um livro, não sei se vocês já viram, ó, esse livro tá bem velhinho, vocês já viram esse livro, O Poder, vocês já leram? Tem um filme também, né, no Netflix. Então, lá em 2020, que eu queria já vender alto padrão, eu queria vender high ticket, eu imaginava, eu pensei muito e eu lia bastante esse livro, e olha essa frase. Tudo que você pode querer e desejar já é seu. Chame os seus desejos para a realidade, imaginando e sentindo que eles se realizam. Então, já começa a aplicar a partir de amanhã que você está proibido de colocar créditos abaixo de X. Vocês só vão colocar créditos de tal valor. E já se imaginem fazendo essas negociações de valores maiores. Porque quando eu coloquei isso em prática, eu comecei a imaginar, gente, sério, foi assim, ó, acontece. Porque é aquilo que eu falei, você tá gastando e focando energia nisso que você quer, tá? Deixei também uma outra frase aqui desse livro, que ele é muito bom mesmo. O jeito Disney de encantar os clientes, tá? Tem uma frase aqui do Walt Disney que essa frase, ela vale muito pra gente, pra nós especialistas, vendedores de crédito, né? Com o poder ali de realmente ajudar o cliente a construir o que ele precisa. Então, olha essa frase, que legal. Você não constrói nada sozinho. Você descobre o que as pessoas querem e constrói para elas. Então, eu vou finalizar essa live com essa mensagem que, assim, é o que eu falei aqui. Primeiro, você tem que descobrir o porquê aquele cliente faria um consórcio com você. Qual é a linguagem que você tem que utilizar com ele? O que você vai realmente ajudá-lo a construir? E com isso, você vai vender muito mais. Você vai, com certeza, triplicar o seu ticket médio. Então, eu espero ter contribuído aí com vocês. Uma boa noite, bom descanso. Espero vocês quarta-feira que vem. Ó, aproveitem, porque o mercado de consórcio está mega aquecido. Porém, o mercado em alta, clientes pesquisando. E sabe o que eu percebi? Que eu vou deixar até esse gostinho para a live de quarta-feira que vem. O cliente está pesquisando. E se você não fizer um acompanhamento com ele, você está esquentando essa venda para outro vender. Tomem cuidado, tomem cuidado. E descubra o que realmente o seu cliente precisa. E como você vai descobrir? Fazendo perguntas. Perguntando, tá bom? Ninguém acorda querendo um consórcio, não, mas todo mundo precisa de um dinheiro. E o consórcio é o dinheiro mais em conta que tem, tá? Ó, igual o meu gestor de uma administradora que eu trabalho, ele me ligou hoje, ele falou, Ana, não tá dando nem 0,1 ao mês essa taxa. Então, gente, pelo amor de Deus, é o dinheiro mais em conta que tem. Ah, Ana, mas meu cliente tem pressa. Ah, meu cliente vai pensar. Ah, meu cliente vai falar com a esposa. Gente, isso é tudo desculpa. Quando você fala a linguagem dele e você abre a mente dele, eleva ali o nível de consciência dele, não tem como dar errado, tá bom? Obrigada, boa noite, fiquem com Deus e ó, quarta-feira que vem tem mais, tá? Obrigada, beijo, pessoal! Perguntas são tudo em uma venda. A investigação é essencial para saber como trabalhar o cliente. Muito bem, Gabriel. Muito bem, é isso mesmo. E tem método para você saber o jeito de perguntar, para não parecer também aquele investigador detetive, né? Que só sai perguntando e não gera uma conexão, não gera valor, também não consegue vender, tá bom? Pessoal, beijo, muito obrigada. Até quarta que vem, ó. Bom descanso a todos e já comecem a praticar amanhã, tá bom? Obrigada, tchau!